Oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus é bom. Você está empolgado? Aleluia. Eu sei que você já orou, você já adorou. Boa noite para você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando sobre a sua vida. Amém? Gostaria que você fechasse os seus olhos. Está uma noite muito gostosa aqui. Nós temos desfrutado da presença do Senhor. Desde as 18 horas, onde começamos a nossa sala de oração, nós estamos aqui desfrutando de uma noite poderosa. E há uma unção disponível aqui nesse lugar. Nós da equipe fazemos questão de chegar mais cedo para preparar esse ambiente, porque nós acreditamos que não é na nossa força. Amém? Não é na força do nosso braço. Existe uma graça, existe um favor de Deus que pega junto conosco. Então eu gostaria que você desfrutasse dessa unção. Feche os seus olhos. Aleluia, eu não sei como que está teu coração. Eu não sei como é que estão as expectativas para esse ano de 2021. Eu não sei o que tem te deixado desanimado. Eu não sei o que tem deixado você animado. Mas como o João falou aqui, nós estamos empolgados com essa palavra. Sabe, queridos, porque a nossa fé, ela é uma fé fundamentada naquilo que Deus diz. E as circunstâncias não mudam aquilo que Deus diz. Sabe, os nossos sentimentos não mudam o que Deus diz. Por isso, nessa noite, eu quero que você prepare o seu coração para, mais uma vez, ter essa palavra avivada no seu coração. O Senhor vai trazer à sua memória as promessas. O Senhor vai trazer à sua memória aquilo que Ele trouxe para você de sonhos, de projeto, quando Ele te chamou. Quando Ele chamou você, Ele colocou um projeto no seu coração, Ele colocou um sonho no seu coração. E talvez as circunstâncias, talvez as dificuldades roubaram de você aquele primeiro amor, aquele entusiasmo. Mas hoje, nessa noite, nesse primeiro domingo de 2021, eu quero que você abra o seu coração agora. Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Eu creio numa noite onde o Teu Espírito está presente nesse lugar. Eu creio no poder dessa palavra que não volta vazia. Eu creio em inspirações vindo aqui nesse lugar. A Tua palavra diz que o meu justo viverá da fé. Não existe outro estilo de vida. Não existe outro modo de vivermos a não ser a fé. E a Tua palavra diz que se recuarmos, o Senhor não tem prazer na nossa vida. Então, nessa noite, Pai, eu acredito que é a noite mais propícia, nesse primeiro domingo, primeiro culto desse ano de 2020, nós podermos fortalecermos a nossa fé, nós podermos vivificarmos a nossa fé, nós podermos permitir que o Espírito da fé possa mover em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, eu oro, Pai, para que olhos do entendimento sejam iluminados. Eu oro por espírito de revelação e de sabedoria. Eu oro por essa pessoa que tem colocado os seus olhos na circunstância. Talvez o momento que ela está vivendo, ela não consegue ver nada ao seu redor. Ela não consegue ver perspectiva, ela não consegue encontrar esperança, porque ela está com seus olhos nos montes. Ela está com seus olhos numa dificuldade, talvez financeira, talvez familiar, talvez a perca da saúde, eu não sei, Pai, mas nessa noite eu declaro vida nesse lugar. Levante as suas mãos. Aleluia. Se você ora em outras línguas, adore o Senhor um pouquinho em outras línguas. Você está num ambiente de liberdade, nós cremos nos dons do Espírito, nós fluímos nos dons do Espírito, nós cremos naquilo que Paulo diz, quando nós nos reunimos, uns têm salmos, outros têm cânticos, outros têm profecia, então deixa o Espírito de Deus fluir, porque o reino de Deus está presente nesse lugar. Randa katurobose ketereba cantarabahai. Erete querebraço corobrose que terebraço comandarabá. Irimi cantorebraçandarabra catarabrastura babababá. Aleluia, aleluia. Vida de Deus, vida de Deus.
vida de Deus no seu espírito. Você foi salvo, e salvação quer dizer saúde, quer dizer preservação, quer dizer prosperidade. Aleluia, você foi salvo, você é abençoado, existe um poder criativo em você. Você não é daqueles que desiste, você não é daqueles que volta para trás, você não é daqueles que recua, mas você é daqueles que avança, porque esse é o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Então fale aquilo que você crê, fale aquilo que você crê, fale aquilo que você quer ver. Oh, rabadacatarabassandaraia, fale ao teu monte, fale à tua circunstância, fale ao teu problema. Você não é maior do que o meu Deus, você não é maior do que o meu Pai. Fale essa dor agora, fale essa enfermidade, fale o Covid-19, fale qualquer tipo de doença que está te afligindo. Pela fé eu sou curado, pela fé eu ando em saúde divina, pela fé as portas se abrem em minha direção, pela fé eu ando em prosperidade, pela fé a alegria do Senhor é a sua força, a alegria do Senhor é a sua força. O diabo quer ver você cabisbaixo, o diabo quer ver você desanimado, o diabo quer ver você abatido, mas Jesus, Ele pagou um alto preço para te ver sorrindo, Ele pagou um alto preço para que a sua casa, a sua família, os seus filhos e os filhos dos teus filhos sejam abençoados. Harabadakatarabasandaraia, requetequerebrasandarabababaya. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Diga: Deus é bom. Você que está nos acompanhando aí em casa, eu declaro vida sobre o seu corpo. Nós temos pessoas aqui da igreja que estão no período da quarentena, não está podendo vir, mas eu declaro sobre a sua vida saúde. Eu declaro força, eu declaro vida nos seus ossos, no seu sangue. Dentro de você a vida de Deus. A vida de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 7, versículo 38, que do seu interior flui rios de águas vivas. Então tome as medicação, faça tudo que os médicos pediu, mas declare a palavra. Todos os dias, declare sobre o seu corpo vida, declare sobre os seus ossos, declare sobre os seus pulmões, declare sobre o seu sistema respiratório. Aleluia, vida. Amém, queridos? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 17, versículos 5 e 6. Nós tivemos uma vigília da virada aqui, foi uma noite poderosa. Nós compartilhamos um pouquinho da palavra de Deus. Nós falamos um pouquinho daquilo que Deus, Ele fez através de Cristo. A Bíblia diz que Jesus veio resgatar. A palavra resgatar é a mesma palavra salvar o que se havia perdido. E essa palavra salvação no grego, ela é sozo. E essa palavra sozo inclui preservação, saúde, prosperidade. Dentro dessa palavra salvação, o Senhor Jesus na cruz conquistou para você o direito de voltar a ser filho. Porque se você for ler João capítulo 8, você vai ver que nós perdemos a natureza de Deus e passamos a herdar a natureza do diabo, porque passamos a ser escravos do pecado. Jesus disse, repreendendo o povo ali que dizia ser filho de Abraão, falou: vocês têm por pai Abraão, porque vocês fazem a vontade do pai de vocês, que é o diabo. Ele nunca se firmou na verdade. Então Jesus falando de uma influência, a Bíblia diz que o ladrão vem matar, roubar e destruir. A palavra vem ali quer dizer eshomai, ou seja, aquele que exerce influência, ou seja, aquele que você está ouvindo governa a sua vida. Quando fala de mudança de natureza e dessa paternidade, não está falando no sentido biológico, mas no sentido daquele que está governando a sua vida, daquele que está governando as suas decisões. Então, a Bíblia diz que o ladrão, ele vem para fazer isso. E quem é o ladrão? É o diabo. Mas a Bíblia diz que Jesus veio fazer o quê? Resgatar aquele que havia perdido. E a primeira coisa que Deus resgatou no homem foi a sua dignidade.
Deus deu ao homem novamente condição de ser filho. Você pode se alegrar por isso? João 1, João 1, versículo 12 diz que todos, pois, quanto receberam aquilo que ele fez na cruz, deu-lhes o direito de serem filhos. E como filho, querido, você foi colocado novamente no plano original. A Bíblia diz que ele abençoou você, e eu falei para você que essa palavra abençoar quer dizer, querido, que ele colocou o poder criativo dentro de você. Se você pega Gênesis capítulo 1, versículo 28, antes dele falar para você frutificar, antes dele falar para você multiplicar, encher a terra, e eu quero novamente dizer aqui que encher a terra aqui não fala só de fazer filho não, faz parte. Mas quando ele fala de multiplicar aqui, fala que tudo que você colocar as mãos vai prosperar. Ele fala que tudo aquilo que vier nas suas mãos, você não vai ser como aquele servo inútil, que Jesus ficou bravo com ele, chamou ele de negligente, porque Jesus colocou talento nas mãos dele e ele ficou com medo e escondeu. Se você for olhar essa parábola de Jesus, você vai ver que Jesus não vai pegar leve no dia em que ele vir pedir prestação de conta. Se você pegar as parábolas da Bíblia, você vai ver que todas elas giram em torno de um homem que arrendou uma terra, um homem que deu talentos, um homem que deu isso, que deu aquilo e foi, mas depois voltou para pedir conta. Tudo aquilo que foi colocado nas minhas mãos, seja o talento em termos financeiros, seja uma empresa, seja um talento, um dom espiritual, seja uma vocação, seja o que for, foi colocado para que você possa multiplicar ele na terra. O dom que está na tua vida é para você multiplicar ele na terra, é para você subjugar, é para você frutificar, é para você encher a terra. Amém? Por isso que antes dele falar e dar essa ordem, ele abençoou o homem. E quando eu falei para vocês que essa bênção envolve um poder criativo, porque a bênção é o oposto da maldição. Amém? Por que Deus teve que abençoar o homem? Porque o homem entrou no lugar de maldição, a sua luz foi apagada, ele se tornou improdutivo. E Deus criou o homem com a mesma capacidade que ele tem. A capacidade de quê? De criar as coisas. A capacidade daquilo que você sonha, daquilo que você consegue ver, imaginar, se torna realidade. Deus colocou esse poder criativo no homem. E você vai ver, querido, quantas coisas que o homem criou. O homem criou o avião. O homem criou o microscópio, né? Quantas coisas que o homem criou, quantas coisas que o homem ainda vai criar, quantas coisas que o homem descobriu por causa dessa capacidade de Deus. E o diabo quer colocar você para baixo. O diabo quer dizer que você não pode, que você não consegue, e ele sempre vai levar você para o campo das emoções. Ah, você nasceu nessa família, você nasceu nesse lugar, a cor da sua pele, você é alto, você é baixo, você é magro, ah, você é tímido. Ele sempre vai levar você para o campo das emoções, porque ele sabe que a sua vida está no Espírito. Ele sabe que quando você nasceu de novo, a sua realidade, ela nasce primeiro no campo do Espírito. E você precisa entender essas realidades no campo do Espírito, para que você possa trazer essas realidades para o campo da sua mente, que são as suas emoções. Amém, queridos? E quando você começa a ler essa palavra, a ouvir essa palavra, e você começa a entender tudo aquilo que Cristo fez, o plano que Ele tem na sua vida, que você foi resgatado, que você foi restaurado, você se levanta por dentro. Você não aceita mais o diabo subjugar a sua vida. Você não aceita mais a improdutividade na sua vida. Então você começa, querido, a tomar posse de tudo aquilo que Deus disse. E esse é um dos princípios de fé. Quando você concorda com aquilo que Deus disse. Você quer ver uma coisa? Muitas vezes a gente crê com o coração, mas duvida com a mente. E até aí tudo bem, não pode ser o contrário. Você não pode duvidar com o coração. A dúvida pode estar na mente, e a dúvida na mente você resolve ela com a renovação da palavra. O problema é quando a dúvida está no coração. Você quer ver uma coisa? Quantos creem aqui que Deus supre cada uma das suas necessidades? Levanta as mãos. Quantos creem nisso? Diga amém. Por que você tem andado preocupado? Está vendo que uma coisa não bate com a outra? Se Deus supre cada uma das suas necessidades, você está preocupado com o quê? Oi. A gente fala, a gente confessa, mas isso ainda não virou uma palavra rema no nosso espírito.
É por isso que nessa noite eu quero pregar sobre o espírito da fé junto com a fé. Eu quero fazer você entender a fé, mas junto com o espírito da fé. Amém, queridos? Eu quero, querido, colocar no seu coração, e por isso eu trouxe essa primeira mensagem. O Espírito de Deus colocou essa primeira mensagem para o culto de domingo. Sabe, pastor, primeiro culto de domingo de 2021, eu vou ouvir sobre fé? Claro! É os seus pulmões. Não existe vida se não tem fé. O justo viverá da fé. Toda a Bíblia é uma história de fé. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de forma que aquilo que é visível foi criado daquilo que não se vê. O nosso Deus é um Deus de fé. É só pela fé que você acredita que amanhã você vai levantar e vai respirar novamente. É pela fé. Qual que é o controle que você tem sobre isso? Nenhum. Mas você sabe que existe um Deus cuidando de você. Amém, queridos? Quantos aqui são abençoados? São Lucas capítulo 17, versículo de número 5, diz assim: os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Versículo 6, se tiverdes fé como uma semente, talvez a sua tradução vai dizer do tamanho de uma semente. Essa tradução aí, ela não é a correta, amém? E aí você precisa entender que não existe um erro na Bíblia, a Bíblia não tem nada errado. Existem traduções que são inferiores, amém? Existem traduções que se perdem e elas não trazem a essência da palavra. Então, o correto aqui para você entender isso é, se tiverdes fé como uma semente. Porque essa palavra como aqui, ela traz uma conotação de o tipo, a maneira. Você vai entender fé e o crescimento da sua fé como você entende o crescimento de uma semente. É isso que Jesus está ensinando. Se tiverdes fé como um grão de mostarda. E nós sabemos que o grão de mostarda, ele é uma pequenina semente. Amém? Mas é uma semente tão pequena, mas que quando ela é lançada ao solo, quando ela é cuidada, quando ela é protegida, quando ela recebe calor, quando ela recebe luz, quando ela recebe água, quando ela recebe toda a proteção que ela precisa, ela cresce. E se ela continuar sendo protegida, ela se torna uma grande árvore. Você está aqui comigo, querido? Mas era uma pequena semente. Então Jesus está nos ensinando que todos nós, quando nascemos de novo, recebemos uma medida de fé. Ah, pastor, já ouvi isso tantas vezes, mas vai ouvir até isso virar rema dentro de você. Todos nós recebemos uma medida da fé. Olha para você ver que os discípulos, embora andando com Jesus e aprendendo com Jesus, eles cometeram esse erro de achar que era Jesus que tinha a obrigação de aumentar a fé deles. Você sabe que ainda nós, nos dias de hoje, achamos que é Deus o responsável pela fé, pela nossa fé? A gente ora pedindo Deus para aumentar a nossa fé. E eu quero dizer para você, querido, que o impossível Ele já fez. Ele nos deu uma nova natureza, Ele nos recriou, Ele colocou dentro de nós uma medida da fé. Agora, somos nós, cada um de nós, individualmente responsáveis de cuidar dessa fé e fazer essa fé crescer. Aí não é responsabilidade de Deus, aí é a nossa responsabilidade. Agora, se o justo, ele vive da fé, presta atenção, se Jesus disse que o justo vai viver da fé, e que se ele recuar, ele não tem prazer na sua alma, então é algo muito sério. Amém, queridos? Ou seja, eu preciso cuidar da minha fé, porque disso depende a minha sobrevivência. Porque a Bíblia fala dos últimos dias sobre aqueles que vão se apostatar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha para você ver que a gente vê Paulo escrevendo para Timóteo, trazendo tantas advertências, parece que está longe, mas já tem pessoas querendo atualizar a Bíblia. Já tem pessoas querendo pegar a palavra e se adaptar à sua vida de pecado.
Nós estamos vivendo em um contexto, em um tempo em que as pessoas não querem se submeter àquilo que a palavra diz e permitir que essa palavra confronte a sua vida. Conforme Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Então eu posso buscar novas versões da Bíblia, tem Bíblia hoje com várias versões. Eu tenho hoje muitas formas de estudar a palavra, mas eu não tenho o direito de distorcer a palavra. Eu não tenho o direito de pegar essa palavra e adequar ela à minha vida de pecado. Porque, querido, a única coisa que a igreja tem para se apegar nesses dias que estão difíceis e que vão ficar mais difíceis, porque a palavra vai se cumprir, é você ter a sua casa firmada sobre a rocha. Porque a Bíblia diz que vai vir a tempestade, vai vir um vento, vai vir as dificuldades, mas essa casa vai permanecer de pé. Então você não pode negociar, nós não podemos negociar a palavra, amém, queridos? Então, Jesus ele traz esse ensino. E aí eu quero trazer algo para você refletir juntamente comigo. Se ele colocou uma medida de fé dentro de mim, dentro de você, sou eu o responsável de fazer essa fé crescer. Agora, como que eu vou fazer essa fé crescer? Para que essa fé possa crescer, eu preciso exercitar essa fé. Eu preciso exercitar essa fé. Deixa eu mostrar algo aqui para você. Vai no livro de Romanos. Quando você vê uma pessoa, ela come, dorme e ela vai crescendo, sim ou não? Ela vai comendo, vai comendo, dormindo, vai crescendo. Mas não quer dizer que a pessoa está grande, que ela está forte, que ela tem músculos. Ninguém fica forte e cria músculos só comendo e dormindo. Músculos você adquire fazendo exercício. Amém? Da mesma forma, a nossa fé, ela precisa ser exercitada. E Paulo, escritor aos Hebreus, a gente não tem certeza se é Paulo, eu particularmente acredito que seja Paulo. Mas vamos colocar o escritor aos Hebreus, lá no capítulo de número 6. Aleluia, você está aqui. Capítulo de número 5, não 6, 11, 5:11. Quanto a isso, temos muito a que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já deveste ser mestres, vocês precisam que alguém lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus, princípios básicos. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Versículo 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os, presta atenção na revelação, os quais pelo exercício constante se tornaram aptos para discernir tanto bem quanto mal. Deixa eu dizer algo aqui para vocês. Nós não podemos perder o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Existem bons hábitos, e aqui existe um bom hábito, ler a Bíblia todos os dias. Sabe, queridos, aproveitar cada momento, estar na esteira fazendo caminhada, qualquer celular hoje, você baixa a Bíblia, ele tem a opção de ouvir. Se você vai no YouTube, tem lá a Bíblia gravada de Gênesis a Apocalipse. Você está no seu carro, está no trânsito, em vez de ficar reclamando, eu já falei isso aqui, vou falar que nem papagaio, até você entender. Coloca a Bíblia para você ouvir. Está fazendo caminhada, a dona está lá lavando as vasilhas, está arrumando a casa. Sabe, querido, há momentos em que você tem a oportunidade de estar com a palavra e a gente não está. Ouvi, pastor, mas eu já ouvi, ouve, até isso se tornar uma revelação dentro de você. Quantos aqui comem todos os dias? Toma café todos os dias? Bebe água todos os dias? Você está cuidando do seu corpo físico quando você faz isso. Todos nós precisamos dormir. E por que queremos ficar
sabe, alimentando só no domingo à noite ou na quinta-feira, ouvindo a palavra. Sabe, querido, uma coisa é eu trazer essa palavra aqui para você, outra coisa é quando você está lendo. É muito importante você vir, porque você está recebendo aqui, sabe, de unções diferentes. Você é tocado pela unção do mestre, do pastor, do profeta, dos ministérios que estão na igreja. Mas é importante que você leia, que você pratique esse exercício. Para quê? Para que a sua fé seja alimentada. Sabe, queridos, a gente vê muitas pessoas desanimadas no meio do caminho. A gente vê muitas pessoas parando. A gente vê muitas pessoas desfalecendo. Por quê? Porque elas têm negligenciado o exercício espiritual. Têm negligenciado a sua fé. Têm negligenciado a leitura da palavra. Têm negligenciado o cuidado com a sua vida espiritual. Amém, queridos? E eu quero deixar isso como advertência para você. Comece amanhã. Comece pelos evangelhos. Deixa eu te dar um conselho. Leia os evangelhos. Leia os evangelhos, leia Atos, depois vai para as cartas de Paulo, vai para as cartas pastorais, terminou, começa a ler de novo. Vai caçar Ezequiel agora não, Jeremias. Vai entender primeiro a nova aliança. Leia o evangelho de João. No princípio era o verbo era Deus. Leia João 15, né? Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em você, e você vai perceber essa palavra entrando dentro de você. Você vai perceber a vida de Deus entrando dentro de você, vivificando a sua fé. Amém, queridos? Nós somos a geração mais privilegiada que já pisou nessa terra, por causa da tecnologia. Mas somos a geração mais distraída também. A geração que mais se distrai. Você pega um tablet para fazer uma pesquisa na Bíblia, quando você assusta, você está no Facebook, você está no Instagram, você está em qualquer lugar de menos estudando a Bíblia. É muito sutil. É muito sutil. Num clique você vai lá em cima da palavra, clica e abre lá para você várias, né, traduções daquela palavra em grego, hebraico, aramaico. Mas essa mesma tecnologia também ela nos distrai. Por isso não despreze isso aqui não. Eu não abro mão da minha Bíblia de papel. E é difícil você achar uma página aqui que não esteja colorida, porque eu coloro, eu escrevo, e não é pecado. Você não está colorindo a boca de Jesus. Certo dia alguém disse, mas você não pode escrever na Bíblia, porque a Bíblia é a boca de Jesus falando conosco. Não, querido, isso aqui é um papel. Quando essa palavra sai daqui, então ela se torna viva para você. Não adianta a gente ficar tendo reverência, abrindo essa Bíblia no Salmo 91 e deixando ela lá com a página até amarelada. Tem gente que coloca no painel do carro, né? Deixa eu te dizer, se essa palavra não vir para a sua boca, não vir para o seu coração e não ser falada, ela vai ficar aqui como palavra logos. Nós precisamos viver essa palavra. Nós precisamos saber o que está escrito nessa palavra. Quando Jesus foi surpreendido ali por tantas tentações, ele não tinha uma Bíblia na sua mão. Ele não tinha um livro. Não deu tempo dele recorrer, o diabo vinha, uma pressão em cima da outra, se tu és o filho, e pá, 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 pá. E à medida que o diabo vinha, Jesus se levantava e dizia, está escrito, e ele citava Deuteronômio, ele citava Salmo. Jesus era uma Bíblia ambulante. E é assim que tem que ser, cara. O diabo levanta uma circunstância contra a sua vida. Ah, você não vai conseguir, você já libera uma palavra, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ah, vai faltar o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ah, você está sozinho, pode uma mãe esquecer do filho que tanto ama, ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de você. Ah, vai chegar na sua casa, vai chegar isso, vai chegar aquilo. A Bíblia diz que se eu fizer dele o meu refúgio e do Altíssimo a minha habitação, praga nenhuma vai chegar à minha tenda, 1000 vai cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Está faltando força, Salmo 46, porque Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia, pelo que não temerei. Outra coisa que nós precisamos entender, por que ele compara essa palavra como uma semente? E aí, Deixa eu ler para você, eu sei que a gente já falou tanto, mas vamos lá, vamos pegar um aqui que é mais resumido. Marcos capítulo 4. Você está aqui, você está aprendendo alguma coisa? Você ama a palavra?
Marcos capítulo 4. Você vai encontrar essa mesma parábola em Mateus capítulo 13 e também em Lucas. Lucas eu não lembro o capítulo. Marcos capítulo 4, achou? Versículo 1. Primeiro. Podemos ler a partir do versículo 2. E eles lhe ensinavam muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: quando o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas queimaram e secaram, porque não tinha raiz. 7. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que elas não deram frutos. 8. Outra ainda caiu em boa terra, e germinou e cresceu, e deu uma boa colheita, 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhes fizeram a pergunta acerca da parábola. E ele lhes disse: a vocês foi dado a conhecer o mistério do reino de Deus. Aos que estão de fora, tudo é dito por parábola, a fim de que, ainda que veja, não perceba, ainda que ouça, não entenda, e de outro modo poderiam se converter e ser perdoados. 13. Então Jesus lhe perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como entenderão e compreenderão todas as outras? O semeador semeia o quê? Algumas pessoas são como semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que ouve, Satanás vem e retira a palavra que é semeada. Isso aqui fala de uma pessoa rasa, pessoa que ouve a palavra de vez em quando, que não medita, que não tem prazer. É uma semente na beira do caminho. Qualquer dificuldade, qualquer pisão no pé, qualquer pressão que o diabo traz, rouba a palavra dele. Essa expressão aqui, roubar a palavra, é o diabo vindo mesmo contra a sua fé. Ele não veio contra Jesus? Se tu és o filho, se tu és é o quê? Está afirmando ou está colocando dúvida? Essa é a estratégia do diabo. Fazer você duvidar. Porque quando você duvida, você não está andando em fé. Colocar medo no seu coração. A mãe está lá esperando o filho chegar, o filho falou que ia chegar às 10 horas e o filho não chega. E quem disse que a mãe dó? E quem disse que o pai dó? E aí o inimigo começa, talvez foi trabalhar, talvez foi passear com um amigo, foi fazer qualquer coisa. E a primeira coisa que o diabo vai trazer na sua mente: aconteceu um acidente, aconteceu isso, aconteceu aquilo, seu filho foi raptado, sua filha foi raptada. Vai trazer uma série de coisas. Mas você pode também resignificar a sua mente, criar novas trilhas e dizer: Senhor, eu creio que o meu filho está atrasado, sabe, porque ele atrasou no emprego, porque o chefe dele chamou ele, está dando uma promoção para ir lá agora. Eu creio que a minha filha está atrasada não porque ela está matando a aula, mas porque com certeza ela está na casa de um amigo, estudando, fazendo um trabalho. Só que a nossa tendência vai ser sempre ir para o caminho do medo, da insegurança. Mas quando você confia no Senhor, você levanta as suas mãos e você diz: Pai, obrigado, porque o Senhor está cuidando do meu filho. É fácil? Difícil. Mas depende também do estágio que você está vivendo. Se você é uma pessoa que está saturada da palavra, se você é uma pessoa que tem intimidade com a palavra, se você é uma pessoa que está sempre ouvindo a palavra, a sua fé é uma fé forte, a sua fé é uma fé robusta, a sua fé é uma fé que permanece. Segundo exemplo que ele dá aqui é o quê? Sobre as pedras. Versículo de número 15, algumas pessoas são como semente à beira do caminho. 16, outras são lançadas em terrenos pedregosos, ouve a palavra logo que recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma... Quem passou tribulação em ano passado? Quando surge, a Bíblia está dizendo que vai acontecer. Quando surge alguma tribulação ou perseguição. Quantos foram perseguidos no trabalho ou em qualquer lugar por causa da palavra? Está dizendo que vai acontecer.
E aí o que a gente faz? A gente começa a reclamar: Deus, o Senhor me abandonou, Deus, o Senhor não olha para mim, Deus, por que está acontecendo isso? Porque vai acontecer, querido, você está no mundo. Você está no mundo onde o diabo veio matar, roubar e destruir. Você está no mundo onde o império das trevas estão agindo sobre a terra. E aí o que você precisa fazer? Ele vai dar aqui, eu vou acelerar aqui para a gente ganhar tempo, versículo de número 19, ele vai dizer, 20, outras pessoas são como uma boa, lançada em uma boa, que ouve a palavra, aceita e dá uma colheita a 30, a 60 e a 100 por um. Aleluia, ouvir a palavra todos os dias vai fazer você ser uma boa terra. Vai comigo para Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4, deixa eu só trazer algo aqui para mostrar para você na prática como que as pressões e as dificuldades elas vêm para roubar a palavra. Quem conhece esse texto aqui? Você conhece esse texto aqui? Nós vamos falar de uma pessoa aqui que viveu no mesmo tempo de Neemias, né? E que foi um responsável também naquele processo da reconstrução lá dos muros, do templo. E aqui em Esdras capítulo 4, coloca aqui para nós, versículo de número 1, dá para colocar aqui para a gente, tem alguém lá operando lá? Colocou? Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias: vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos ao Deus de vocês e temos sacrificado a Ele desde a época de Esarhadon, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Para ganharmos tempo, vai lá para o versículo de número 24, daqui a pouco eu vou contextualizar você. Assim a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Se você ler todo esse capítulo 4 aqui, você vai ver que esses inimigos vieram, essas pessoas vieram oferecendo ajuda, mas era uma missão que Deus havia dado para aquele povo, e na verdade esse povo não tinha, essas pessoas que estavam oferecendo ajuda não tinham uma boa intenção. E como aquele povo, eles tinham um propósito muito claro, de manter uma aliança com Deus, princípios, tudo ali bem estabelecido, foram eles escolhidos para essa obra. Se levanta uma situação ali, a Bíblia disse que eles se levantam, traz a acusação e essa obra fica parada. Agora, olha que coisa interessante, essa obra ficou parada por cerca de alguns anos. E Zorobabel, que foi o governador, que foi chamado por Deus para reconstruir, ele estava desanimado, ele estava desfalecendo. Ele já estava, sabe, queridos, perdendo a fé. Porque o que ele fez? Ele colocou os seus olhos nas dificuldades. Ele colocou os seus olhos nos problemas. Uma das coisas que aconteceu ali é que quando eles começaram a trabalhar, os escombros eram muitos. Tinha muito entulho. A destruição era grande. Então faltava recurso financeiro e faltava força, faltava mão de obra. Esse era o contexto da época. E aí o que acontece com Zorobabel? Ele começa a desanimar, porque é isso que as circunstâncias fazem, elas vêm para roubar a promessa de Deus na nossa vida. E se você não está meditando na palavra todos os dias, você vai colocar os seus olhos na circunstância e vai perder a fé, vai perder a esperança. Quem está aqui, diga amém. Agora, o que Deus faz? Deus usa aqui o profeta Zacarias. Vai para Zacarias capítulo 4. Deus vai usar Zacarias e Deus vai usar Ageu aqui para falar com quem? Zorobabel. Zacarias capítulo 4, versículo de número 9. Depois, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, e suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Qual que foi a palavra de Zacarias? Olha aqui, Zorobabel, você começou essa obra, e você vai terminar. Eu dei para você essa missão. Eu comecei uma boa obra e eu vou terminar. Sabe qual que é a palavra de Deus para você? Aquilo que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Aquilo que Deus começou no seu casamento, Ele vai terminar. Aquilo que Deus começou na sua vida sentimental, Ele vai terminar. Aquilo que Deus começou no seu ministério, Ele vai terminar.
Os sonhos, os projetos, as visões que Deus te deu, o chamado que Deus tem para a sua vida, Ele vai terminar. Agora, você não pode negociar a sua fé. É nesse texto tão, pouco às vezes ensinado, que nós temos aquela palavra tão forte que o Senhor diz para Zorobabel: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Porque, queridos, você precisa do Espírito da fé. Você precisa pegar essa palavra, ler essa palavra, e você precisa começar a falar essa palavra. Porque esse é o Espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Porque se você não fala as circunstâncias falam você. Você sabia que os montes falam? As paredes, os entulhos, os desempregos, as doenças, elas falam. Quantas pessoas perdem o sono à noite? Quem está falando? Quantas pessoas deprimidas? Quem que está falando? Alguém está falando. Você está ouvindo alguma voz que não é a voz do seu Criador. Você está ouvindo alguma mensagem que não está te levantando, que não está te pondo para cima, mas está te pondo para baixo. Mas quando Deus fala é dessa forma: você lançou os fundamentos, eu te dei a missão e eu vou garantir que você termine essa missão. O meu Espírito está no meio de vocês. O povo está desfalecendo, o povo não está conseguindo trabalhar, então creia, porque o meu Espírito vai conduzir, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Sabe qual foi a outra palavra que Deus deu para ele? Está lá em Ageu. Para você saber quem é a fonte, para você saber quem manda no negócio, para você saber que independente do que acontecer no mundo, do que acontecer no Brasil, da recessão que for, que vier, a sua fonte não é o governo dessa nação. Vou repetir de novo: a sua fonte não é o governo dessa nação. Naquele momento a obra era muito grande, a necessidade financeira era muito grande. E aí Zorobabel falou: e agora? O Senhor levanta Ageu e fala aquela palavra que você gosta de declarar, mas não sabe o contexto dela: minha é a prata, meu é o ouro. Foi nesse contexto que Deus falou para Zorobabel: o recurso é meu, eu sou a fonte, eu tenho a provisão. Aleluia, o recurso está nas minhas mãos. E se você continuar lendo essa história, você vai ver que Deus levanta reis que nem conhecia ele, reis que nem servia a ele, pagou a conta da obra de Deus. Deus levanta pessoas que nem tinham aliança com ele, e diz assim: você vai trabalhar para mim, você vai pagar as contas da minha obra. Deixa eu te dizer, querido, continua confiando no Senhor, continua depositando a sua fé no Senhor. Para concluir, eu quero que você abra a sua Bíblia em... Então nós falamos a respeito de proteger a fé, alimentar a fé, exercitar a fé, falando a palavra. E agora eu quero falar um pouquinho a respeito dessa importância de entender o espírito da fé. Vai comigo para 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Aleluia. O que Deus fez? O Espírito reacendeu a chama, a fé e a revelação da palavra no coração de Zorobabel. É por isso que o diabo, ele tenta tirar você da palavra, ele tenta trazer tanto problema, tanta preocupação, que você não tem tempo de ler a palavra, porque quando você lê a palavra, ela é vivificada dentro de você. O Espírito vivifica as promessas, o Espírito faz você lembrar quem você é, a sua identidade, o que você pode, o que você tem, o Espírito que opera na sua vida, as promessas que Deus te fez. Foi isso que Deus fez com Zorobabel, e nesse momento ele tirou os olhos da circunstância e visualizou a interferência divina. É isso que acontece quando você está no seu quarto, antes de você sair para o trabalho, antes de você fazer qualquer coisa, você vai para o seu devocional, e você medita ali num texto, você pega aquela palavra e você começa a declarar aquela palavra, e você levanta as suas mãos e diz: Senhor, eu estou saindo para trabalhar, graças te dou, porque eu vou fechar as melhores vendas, mas ninguém está vendendo, mas eu não sou ninguém, eu sou filho, eu tenho uma promessa. Graças te dou porque eu vou sair, e pessoas vão chamar o meu carro. Se você trabalha com aplicativo, com táxi, sei lá, pessoas vão ligar para os meus serviços, carros vão chegar na minha oficina, costura vão chegar na minha empresa. Eu não sei, querido, você precisa crer nisso. Aleluia!
2 Coríntios 4,13, está escrito, crie por isso. O João falava aqui de um espírito de intimidação, quer deixar você mudo, quer roubar sua alegria. Sabe, querido, quer roubar o seu entusiasmo. Mas a Bíblia diz que o espírito da fé, ele vai fazer o que com você? Ele vai fazer você falar. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Se Kenneth Hagin tivesse aceitado aquela doença no seu corpo, se Kenneth Hagin ficasse ali assentado dizendo essa é a vontade de Deus, ele tinha ficado ali e não tinha escrito tantos livros e não tinha marcado a história como ele marcou. Mas um dia ele leu Marcos e ele só leu, e esse texto só chegou na vida dele porque ele tirou o tempo para meditar na palavra. Isso só aconteceu com Kenneth Hagin porque ele estava exposto à palavra, lendo. Smith Wigglesworth disse que ele tinha um Novo Testamento, era analfabeto, mal sabia escrever, mas ele tinha um Novo Testamento de bolso, que ele andava com ele para onde ele ia. E qualquer oportunidade que ele tinha, qualquer intervalo de trabalho, ele estava lá lendo, declarando as promessas. Esse homem teve uma fé tão viva, foi chamado de um dos pais da fé. Esse homem chegava a tocar em pessoas enfermas com tapa, assim, Deus dava uma direção para ele, bate no peito desse morto e ordena o espírito de vida, e foram vários mortos que ressuscitaram. Por quê? Porque esse homem estava em contato com a palavra, um homem que mal sabia escrever, mas decidiu investir tempo na palavra. Você está aqui comigo, queridos? Vai comigo para Judas 3, estou terminando. Sério, Judas não tem capítulo, Judas 3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhasse pela, uma vez por todas confiada aos santos. Querido, não abra mão da sua fé. Batalhe pela sua fé. Se tem uma batalha que a Bíblia ensina que você está travando de verdade, biblicamente falando, é a batalha da fé. Você não está batendo, você não está travando batalha para vencer o diabo, até porque o diabo é o inimigo vencido. Você trava batalhas para se manter no lugar que Deus já te colocou. Você não trava batalhas para merecer o amor de Deus, porque Ele te ama. E Ele já provou isso para você. Sabe, queridos? Mas você trava batalhas contra você mesmo. Você trava batalhas contra a sua mente, que quer pensar o contrário. Você está lendo, meu Deus vai suprir minhas necessidades, mas daqui 5 minutos você está preocupado. Então é o momento de recobrar a palavra e dizer, o Senhor vai suprir as minhas necessidades. A preocupação bateu a sua porta, você diz, o Senhor está suprindo as minhas necessidades. O diabo diz que Deus não vai salvar o seu filho, você declara, eu tenho um filho da promessa. Salmo de número 128 diz que os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Vai faltar na minha casa, Salmo 112 diz que na casa do justo há prosperidade e riqueza. É isso, é assim que funciona. É assim. E aí quando você fala, quem é a primeira pessoa que ouve? Você. Eu já falei que nós temos 2 ouvidos, esse que você conhece, que você vê aqui quando você vai no espelho, alguns maiores, outros menores. E os ouvidos internos. E esse ouvido interno, quando você nasceu de novo, ele foi conectado ao seu homem interior. Quando você fala, a palavra desce para o seu espírito e provoca vida dentro de você. No mesmo livro de Judas, ele vai dizer, e aí eu termino aqui, que uma das formas de nós edificarmos a nossa fé, versículo 20, é orando em outras línguas. Pastor, isso está na Bíblia, tá. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no... Uma das formas de você edificar a sua fé e não ter uma fé apenas voltada, né, aquela coisa que você lê, você sabe que é a vontade de Deus, você sabe que você tem a palavra, mas isso não é vivo dentro de você. Como que você vivifica isso? Como que você ativa esse espírito da fé? Orando em outras línguas. Orar no Espírito é orar em outras línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Aquele que ora no Espírito, ora de fato, porque em mistério fala com Deus. Orar no Espírito não é um pensamento de oração. Sabe, se você ora com a sua mente, é alma. Orar no Espírito é quando você ora em línguas. A oração não sai daqui, a oração sai daqui. Coloque sobre os seus pés nessa noite. Aleluias.
Aleluias. Sabe, queridos, eu sinto que Deus tem muita coisa para fazer através das nossas vidas. Aleluias. Aleluias. Eu quero que você nesses dias levante as suas mãos e comece a abençoar a sua cidade. Eu li aqui no culto da virada Jeremias, se eu não me engano, 19, versículo 17, 29, 17 ou 7, se eu não me engano, que fala que a paz da sua cidade é a sua paz, a prosperidade da sua cidade é a sua prosperidade. Então comece a orar pelo prefeito dessa cidade, comece a orar pelos vereadores, comece a orar pelas autoridades, comece a orar pelos professores, comece a orar pelas escolas, pelas universidades, comece a abrir a sua boca e declarar, querido, dizer a esse vírus, a esse Covid-19, eu te amaldiçoo, você vai secar até a raiz, você vai perder forças. Ore pelo seu país, Pai, eu oro para que haja comunicação, uma boa comunicação, e que se resolva essa questão da vacina, que se resolva o que precisa resolver. Repreenda o espírito da confusão em nossa nação. Você é boca de Deus, você é a igreja, você é o sal da terra, você é a luz. Aleluia. O inimigo quer ver você frustrado, o inimigo quer ver você desanimado, porque ele sabe que há potencial em você. Levante as suas mãos. Senhor, aumenta a nossa fé. Essa foi a oração dos discípulos. Jesus disse: se você tiver fé como o grão de mostarda, não importa como está a sua fé aqui hoje, mas você está saindo daqui hoje, nesse primeiro culto do ano de 2021, sabendo que é você o responsável, no final desse mês, de deixar a sua fé robusta. É você o responsável, querido, de deixar a sua fé forte. E uma fé forte vai fazer você orar pelos enfermos. Uma fé forte vai fazer você expulsar demônios. Uma fé forte vai fazer você declarar a vida onde há morte. Sabe, queridos, que a igreja ela tem uma missão nessa terra. Nós estamos nos reunidos aqui, mas a nossa missão é manifestar o reino de Deus. Sabe como que Jesus manifestava o reino de Deus aqui na terra? Aonde havia necessidade, Ele trazia provisão. Aonde havia doença, Ele trazia cura. Aonde havia morte, Ele trazia vida. Olha, leia os evangelhos que você vai entender. A Bíblia diz que Jesus andou por todo lado, fazendo bem, curando os enfermos e libertando os oprimidos do diabo. Manifestar o reino de Deus é libertar os oprimidos do diabo. E você pode começar isso num ato profético, orando por aquela pessoa do seu trabalho, orando por aquela pessoa da sua família. Você vai declarando, e Deus vai preparar um momento, uma hora certa, e Ele vai te dar uma palavra rema, e você vai impor as mãos sobre aquela pessoa. Talvez exista um espírito oprimindo aquela pessoa, talvez exista um espírito de enfermidade. Talvez não é uma enfermidade patológica, física, mas existe um espírito de enfermidade ali, mas é através da comunhão que você vai discernir essas coisas. Talvez você está orando por pessoas na sua família, que existe uma fortaleza na mente dele, existe uma fortaleza na vida dele, mas você não consegue discernir. Por que essa pessoa não é liberta? Por que não acontece isso? Comunhão com o Espírito Santo, uma fé forte, vai fazer você discernir as coisas do Espírito. Então se encha do Espírito nessa noite, se fortaleça no Senhor. Talvez você está enfrentando um conflito, você não sabe o que fazer, você não sabe qual decisão tomar. Eu quero desafiar você a começar a tirar meia hora do seu dia. Meia hora do seu dia. Você vai para o seu quarto com a palavra, coloca um louvor, levanta as suas mãos, começa a orar em línguas, começa a adorar o Senhor, fica na presença do Senhor, ministrando ao Senhor, porque respostas virão, eu tenho certeza do que eu estou falando. Para que Jesus pudesse cumprir o ministério dele aqui na terra, ele levantava cedinho todos os dias, e ele investia tempo no seu relacionamento com o Pai. Queridos, é impossível querer viver, é impossível querer ter uma intimidade com Deus sem você gastar tempo com Ele.
tempo de qualidade com Ele. Eu oro para que venha fome, eu oro para que você organize a sua agenda nesse ano de 2021, eu oro para que você encontre tempo para a palavra, ainda que você comece com 20 minutos diários, mas você vai encontrar tempo e você vai perceber que as coisas vão começar a mudar na sua vida. Deus vai começar a mover, Deus vai começar a acelerar coisas. Tem pessoas aqui com o dom de cura aflorando na sua vida, mas você não tem coragem de pôr as mãos, porque está travado por medo, por timidez. Tem pessoas aqui que foram chamados com ministério missionário, evangelístico, mas você está travado. Tem pessoas aqui que Deus te capacitou para abrir empresas, para gerar lucros, para ganhar dinheiro, e Deus tem dado criatividade, imaginação, mas você não consegue colocar em prática, está travado, com medo, eu não posso, eu não consigo. Quem te deu o sonho foi Deus, quem tem te dado essas imaginações é Deus. O diabo quer ver você caído, o diabo não vai te dar nenhum pensamento, nenhum desejo, nenhum sonho, querido. Abaxandaraia, esse sonho é de Deus. O Senhor, antes de Jacó fazer a estratégia ali para multiplicar o seu rebanho, primeiramente Deus deu para ele o sonho. Antes de Jacó prevalecer contra aquela circunstância ali de Labão mudar o seu salário por 10 vezes, primeiramente ele orou, ele buscou a Deus e Deus deu para ele uma linguagem em sonhos. Levante as suas mãos. Mãe, não desista dos seus filhos. Pai, não desista dos seus filhos. Esposa, não desiste do seu marido e vice-versa. Não desista, não desista, não desista, não desista. Rabadacatarabassandarai. Esse problema não é maior do que o seu Deus. Rederecatarabacaia. Esse vício não é maior do que o seu Deus. Repadaragacharabacaia. Essa cegueira espiritual não é maior do que o seu Deus. Esse desemprego, essa crise na sua família vai mudar, porque você é profeta, você profetiza, da sua boca sai vida, você tem o espírito da fé, você anda em fé. Rabadacarabachandaraia, Rabandacatarabaçaia. Eu ordeno sepulturas sendo abertas, todo sonho que morreu, todo projeto que foi enterrado, toda esperança que foi enterrada. Xarabadacarabassandarabandaragadaragai. Você que está infeliz na sua vida sentimental, você que está infeliz na sua vida pessoal, nessa noite Deus restaura a sua dignidade de filho, de filha. Deus te faz entender e compreender o seu chamado. Terramandarabacantaraya, remandarabandaracasandaraia. Você que entrou aqui com dores no seu corpo, você que entrou aqui com dores no seu corpo, seja curado agora, seja curado agora, seja curado agora. Eu ordeno toda dor, todo caroço, todo tumor, todo mal-estar. Você que está respirando com dificuldade, seja aqui ou na sua casa, seja curado agora, seja curado agora. Receba vida nos seus pulmões, receba vida no seu sistema respiratório. Eu ordeno toda virose secando agora, todo vírus eu amaldiçoo agora em nome de Jesus, todo tipo de doença e de enfermidade, e eu declaro cura e restauração. Aleluia.